السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Caros irmãos, vamos hoje, com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala, falar um pouco acerca dos juros e da usura. Antes de mais, há inúmeras opiniões acerca dos dois termos. Um grupo diz que trata-se da mesma coisa, não há diferença entre juros e usura. Outros dizem que o termo juros é usado quando é formal e usura quando é informal. Outros dizem que juros é até uma determinada percentagem e o que excede é chamado de usura. Mas o termo usura parece um pouco mais violento e é bom nós usarmos ao invés do termo juros, porque tornou-se muito comum, a banca usa normalmente este termo. Portanto, como forma de transmitir a sua gravidade através da palavra, convém usarmos bastante o termo usura. Juros, usura, Allah subhanahu wa ta'ala proibiu por causa de seus prejuízos. E seus prejuízos ocupam três dimensões: econômico, social e espiritual. Vamos iniciar com a dimensão espiritual. Aquele que lida com juros, usura, Allah subhanahu wa ta'ala declarou guerra com ele. Estão a imaginar o presidente da República dizer que eu estou em guerra consigo? Nós não estamos a falar com o presidente ou com o governador ou com o rei. Estamos a falar de Allah subhanahu wa ta'ala, o Supremo, que ninguém está acima dele. Allah decretou guerra com todo aquele que lida com juros e usura, ainda que seja em pequena percentagem. Em pequena percentagem. Em alguns países, oficialmente, a taxa de juros não é tão alta. É como o nosso caso, em Moçambique. Qual é a taxa? Quem sabe? 11%. 11%. É muito. Quer dizer, se a pessoa faz um empréstimo de 100 mil meticais e tem um ano por pagar, quanto terá de pagar no fim? 112 ou 113, ou um pouco menos, um pouco mais. Na Turquia o nível é de 60%, 70%, mesmo para desencorajar as pessoas a não aderirem a esses serviços. Mas existem países com taxas menores, mas ainda que seja de 1%, 0,5%, só o fato da pessoa assumir que, olha, eu concordo, consentir, já está envolvido. Já está envolvido neste pecado. E o Nabi sallallahu alaihi wa sallam disse que Allah subhanahu wa ta'ala amaldiçoa aquele riba, aquele que consome, aquele que dá de comer
e aqueles que testemunham. Todos eles estão na maldição de Allah subhanahu wa ta'ala. Este é o primeiro prejuízo na dimensão espiritual. O segundo prejuízo, ainda que a pessoa ganhe bem, nessas instituições financeiras, existe muita mordomia. A pessoa tem bom salário, tem seguro de saúde para si e sua família, e depois tem o privilégio de contrair empréstimos com muita facilidade, porque trata-se de um funcionário. Podem ter todo este pacote, mas não há baraka. Não há baraka. As pessoas sempre choram. Este dinheiro eu recebo, não vejo para onde vai. Desobediência dos filhos aos pais, doença para aqui, doença para lá, doenças que não param. Allah subhanahu wa ta'ala remove todo baraka. O terceiro prejuízo, endurecimento do coração. Endurecimento do coração. Por quê? Porque a pessoa que goza de juros e usura é dos poucos beneficiários, daqueles poucos beneficiários que prejudicam uma grande massa. Ele não quer saber dos outros. Passa a ser egoísta. Sou eu que posso viver. Os outros que se danem. Portanto, são esses os prejuízos na dimensão espiritual. Só o primeiro seria suficiente para indicar a sua gravidade. Agora, indo para a dimensão econômica. Qual é o prejuízo que a usura, os juros atraem para uma economia? Qual é a diferença da sua existência e da sua inexistência? Quando há juros, usura, existe desigualdade crescente. O juro faz com que os ricos que emprestam fiquem ainda mais ricos, enquanto os pobres que tomam empréstimos se afundam em dívidas. É automático. 90% das pessoas que contraem esses empréstimos não têm sucesso. Existe lá 10% que o Shaitan embeleza para nós, que olha, aquele construiu aquele império todo com dinheiro de juros. Mas uma grande maioria se afunda no problema, dívidas. E a pessoa, quando contrai este empréstimo, deve assinar um contrato. Se não consegue pagar, o que faz? É deixado. O que faz? Todos os seus bens. Todos os seus bens. Que até valiam um pouco mais que aquilo que contraiu. E essas crises financeiras, em 2008, não sei se recordam, houve aquela crise financeira nos Estados Unidos, tudo fruto de usura e juros. O terceiro prejuízo, desincentivo à produção real. Quando numa economia existe juros, usura, a produção diminui. Porque, olha, ele diz que eu tenho 100 mil. Se eu guardar no banco,
Conta o quê? Poupança. Daqui a um ano vou receber 110 mil ou 112. Estou à vontade. Ao passo que se não houvesse esta alternativa, o que ele faria? Tomava este valor e investia. E uma vez que ele investe, o que acontece? O dinheiro circula. Essa coisa de circulação da moeda é muito importante para a economia fluir. Portanto, o dinheiro circula. Número 2, o que acontece? Ele emprega as pessoas. Hoje nós reclamamos um dos maiores problemas do nosso país, qual é? Falta de emprego. Falta de emprego. Na dimensão social, exploração dos vulneráveis. Olha, você quer dinheiro? Está aqui, temos dinheiro, mas tens que pagar isso. Exploração. E passa a não haver empréstimo. Aquele empréstimo que Allah subhanahu wa ta'ala instituiu para nós. É por isso que hoje ninguém empresta a ninguém. É apenas um pequeno grupo. Você é com uma pessoa muito querida que confia em si mesmo é que consegue emprestar. Mas não existe esta tradição entre nós. É por isso que estamos todos assim, parados. Conforme falamos no Juma, com cheio de ideias, mashallah, mas não temos dinheiro para investir. E por causa desta usura, por causa de juros, há conflitos sociais. Quando há desemprego, o que acontece? O que cresce? Roubo, criminalidade. Roubo, criminalidade, porque não existe emprego. Portanto, só existe prejuízo. Nisso que Allah subhanahu wa ta'ala proibiu. Quais são as alternativas? Quando critica, deve trazer alternativa. Não é só criticar. Nós temos o hábito de criticar. Ok, qual é a alternativa? Não sei. Então por que não calou? Se você não sabe fazer melhor, então cala. Deve trazer alternativa. Eu tenho dito que um dos maiores problemas nossos é não apresentar alternativas. É por isso que depois muitos acabam caindo na tentação. Um exemplo. Nossas mulheres não podem jogar futebol. O Islã proíbe. Proíbe? Não proíbe. E vocês acham que nossas esposas não têm essa vontade? Mas por que não o fazem? Porque não existem condições. Nós não buscamos alternativas. Muita outra coisa. Nós quando vemos um haram, temos que julgar de todas as formas qual é a alternativa que eu posso apresentar. Existem crianças que gostam de festa, aniversário para aqui, isso. O pai deve pensar qual é a alternativa que eu posso apresentar. Acabou o jus, vamos fazer um bolo. É problema. Convidou seus colegas. Agora acabou o jus, não quero saber. Quando chega aniversário também, aqui não há aniversário. Mas ele vive com pessoas. Olha para aquele seu colega, vizinho, que olha, aquele está a comemorar aniversário. Eu acabo o jus, aqui em casa não há nada. Cresço, também não há nada. Passo de classe, também não há nada. Então, aqui começa a haver desvio. Então, o Islã também trouxe alternativas. Tudo. Allah proibiu porco, isso, mais isso. Depois apresentou inúmeras alternativas. Que olha, só isto é proibido, tudo o resto é permitido. E quando não apresentou alternativa, Allah subhanahu wa ta'ala diz que terá no paraíso.
Por exemplo, bebida alcoólica. Bebida alcoólica. Aqui Allah trabalhou com os nossos corações, não apresentou alternativa. Que olha, temos outra bebida, quer dizer, com aquele mesmo sabor, com os seus efeitos. Não. Diz que olha, no paraíso existe um semelhante, mas que não embriaga a pessoa. Então este ponto é super importante. A primeira alternativa é o comércio. Comércio. Allah deixou em aberto. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. Allah permitiu o comércio e proibiu a usura. A segunda alternativa é parcerias e investimento, mudaraba. Mudaraba, o que significa? O Abdallah tem dinheiro, mashallah, na realidade. Ele chega até Said e diz que olha, eu sei que tu tens queda para filmar, da forma que você pega o tripé, não ficas sentado só, tentas pegar todos os ângulos. Vamos lá abrir uma empresa. Said dirá que olha, eu não tenho dinheiro para comprar S24, S25, tripé, depois precisa daquela luz, precisa de um bom microfone. Então Abdallah diz que não tem problema, eu vou comprar tudo. Pois o Said diz que olha, eu não tenho espaço também. Abdallah diz que não tem problema, eu tenho espaço lá. Você só trabalha. Depois os lucros, de acordo com aquilo que forem a combinar. Ele diz que tá bom, 50%. Ou pode dizer, não, ficas com 50, eu fico com 40 ou 30. Depende do acordo. E iniciam com a atividade. É uma boa alternativa. Mas, infelizmente, aqui nós temos um problema. Não sei se é de moçambicano ou é geral. Diz que não, como é possível eu trabalhar depois dividir consigo? Ele não tem meios. Chegou alguém e diz que olha, eu tenho todos os meios, vamos lá trabalhar. Ele diz que não, eu prefiro esperar. Eu tenho esperança que terei este meio. E acaba morrendo sem ter este meio. Aquilo que nós dizemos, quero comer sozinho. Quero comer sozinho. Eu não quero. Ganhar junto não quero. Este é o nosso problema. Mas Allah apresentou esta alternativa. Mudaraba. A segunda alternativa, musharaka. Musharaka. Todos têm dinheiro, todos tiram dinheiro. Vamos trabalhar. Vamos investir e vamos trabalhar também. A baraka. É outra alternativa. No mudaraba, a pessoa entrega a outra pessoa. Ele não tem tempo ou não sabe fazer, então incumbe a uma outra pessoa. No musharaka, estamos todos juntos, vamos trabalhar. E Yadullahi mal jama'a. A mão de Allah está com o jama'a. Allah, porque cada um tem seu baraka. Sabiam? Cada um tem seu baraka. E é por isso que os sábios dizem que é muito importante a parceria. É muito importante. Porque quando são três, se calhar Allah escreveu que, olha, este um aqui tem que ficar, o risco dele é muito grande. Por causa dele, todos vocês saem a beneficiar. Ao passo que se estivessem isolados, não teriam o mesmo proveito ou a mesma oportunidade. Terceira alternativa, murabaha. Murabaha. Esta alternativa é muito semelhante à usura, mas não é usura. O fulano diz que, olha, eu preciso de comprar este carro. Eu gosto deste carro aqui. Abdallah foi ter com o Said que, olha, eu gostei deste carro, mas não tenho dinheiro para comprar. Said diz que, olha, eu posso comprar para si. Mas nada é de borla. Nada é de borla. Abdallah, este carro está quanto? Ele foi procurar lá em Durban, disse que, olha, está 100 mil. Said diz que, olha, eu posso comprar, mas vou te vender a 110 mil. É juros. Isto é murabaha. Perceberam?
não é juros. E não aumenta nos juros. Se você não conseguir pagar, ou quando a data vencer, já aumenta o valor. Aqui não, é estável. É como um comércio. Você gostou, eu posso comprar para si, mas vou te vender a 110. Você não conseguiu por qualquer motivo imprevisto, fica 110 mil. Isso chama-se murabaha. E depois Allah subhanahu wa ta'ala instituiu para nós o zakat. Zakat é para quê? Todas essas nossas sociedades, nós os africanos, os muçulmanos todos, se usassem o zakat da forma como deve ser usado, da forma ou para o fim que Allah subhanahu wa ta'ala instituiu, então não teríamos tanta pobreza. Não teríamos tanta pobreza. O problema hoje é que a pessoa, o pobre, para receber zakat também tem que ter connection. É verdade. Pobre, para receber zakat, aquilo que é direito dele, ele tem que ter connection. Se não tem, não há de receber nada. Há de ver só, a passarem. Aqui estavam a distribuir a carne de Qurbani. Tinha que ter connection para receber. Você pode ser frequentador, não há de receber, porque não tem connection. Estão a perceber? Então, Allah subhanahu wa ta'ala instituiu este dinheiro de zakat, é mesmo para impulsionar a economia. Impulsionar a economia. E na palestra eu falei daquela entrevista, eu gostei muito daquela entrevista do ministro da Agricultura. Temos financiamento para os camponeses. Diz que o problema não é financiamento. Esses já receberam muito financiamento. Zakat também muitos recebem, depois comem. Está aqui zakat para abrir uma banca. Depois de um mês já não há nada. Porque aquilo que é capital acha que é lucro também. Antes de receber, comia o que? Tseque, feijão. Abriu baraca, achou que, olha, eu já sou rico. Tudo isto é lucro. Então, nós antes de ajudarmos um pobre, isto é muito importante. Nós antes de ajudarmos um pobre a desenvolver um negócio, nós temos que ajudá-lo a aprender como aquele negócio funciona. Estão a perceber? Porque existem técnicas. Não é você chegar e abrir só. É só isso. Deve aprender. É por isso que Allah diz: Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. O conhecimento sempre vem em primeiro lugar. Pode ter o dinheiro que tiver. Se você não sabe usar o juízo, não tem técnicas, não aprendeu, não vai em nenhum sítio. Perceberam? Allah conceda a tawfiq a todos nós. Sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.